Viva! Hoje eu trago um tema bastante sensível, é um tema que já suscitou inúmeros debates, mas até agora eu acredito que muita gente ainda não chegou a um consenso. Como eu sou leiga no assunto, então hoje eu decidi trazer alguém aqui para esta cadeira para aprender, para ensinar-me e para que eu possa entender melhor este assunto. Eu estou a falar da relação entre religião e Deus. Como disse, quase não entendo do assunto, então eu trouxe comigo hoje o pastor Bengo I. É assim que é melhor conhecido, não é? É mesmo assim, Bengo primeiro mais conhecido, mas nome de família é Bengo Kudibanza, mas mais conhecido por Bengo Primeiro. Yes. Pastor Bengo, onde é que nasceu? Eu nasci na província do Uís e depois, devido à guerra civil que durou quase 30 anos, fomos para se refugiar na República Democrática do Congo e depois regressamos para Angola quando a guerra terminou. E voltou para a província do Uís? Ou... Não, e depois fiquei um tempo em Luanda, depois fui para... a ideia era de estudar, continuar em ensino superior na África do Sul. E depois o irmão mais velho decidiu que ficasse na província da Huila. E na dali província que eu da passei Huila? quase a minha vida toda e também os meus estudos superiores. Casei e formei a família na província da Huila. Ah, que bom. Lubango, precisamente. Para quem não sabe, eu também nasci na província da Huila, nasci e cresci. Okay. Saí de lá com quase 14, 15, 16 anos. Foi na altura em que saí da província de Lubango. Cidade bonita, não é? Muito bonita. Lá também trabalhei como professor na escola pública e também trabalhei nos caminhos. Em que escola é que deu aulas? Trabalhei na escola do segundo ciclo da Cacula. Uhum. E Cacula é um município da Huila. E também trabalhei no Caminho dos Ferros de Moçambique. De Moçambique. Uau. Disse que saiu de Angola e até certo ponto depois foram para o Congo. E isso veio uma ideia, veio aqui, recordei-me de uma situação que a mim em particular não me deixa confortável. Eu estou a falar daqueles irmãos que, assim como o pastor Bengo, deixaram Angola e foram para outros países à procura de segurança no tempo de guerra. Bem, o que me deixa desconfortável, com certeza, e acredito que muitos de vocês lá em casa vão concordar comigo, é a forma como esses irmãos que saíram, quando regressaram para Angola, passaram a ser discriminados, passaram a chamar alguns nomes, como por exemplo, regressado. É uma situação que pelo menos a mim incomoda e eu queria saber como é que se sentiu, como é que a sua família se sentiu ao regressar do Congo para Angola. Deixa já dizer que os angolanos não foram unicamente para o Congo, foram também para a Zâmbia, enfim, para os países africanos vizinhos, não é? Como é que a sua família se sentiu quando regressaram para Angola e enfrentaram este grande desafio? Beatriz, eu diria que ninguém por livre espontânea vontade deixa o seu país de origem para se refugiar a outros países. Deve haver uma circunstância, deve haver uma situação posta ou adversa que possa causar a saída de um cidadão de um país, do seu país de origem para o país estrangeiro. No nosso caso, hoje estamos aqui e não estamos em Angola, não é? Exatamente, nós estamos em New England, na América, não é Angola. Muitos angolanos no tempo da guerra civil, como é sabido, que a guerra durou quase 30 anos, muitos angolanos foram espalhados, se refugiar em outros países, sobretudo países vizinhos como Namíbia, Angola, África do Sul, por aí fora. Também outros foram para Portugal. E também conseguiram voltar depois da guerra e alguns também ficaram naqueles países até a data presente. Acha que o termo regressado é usado para todos os angolanos que vêm dos diferentes países, que regressam dos diferentes países? Não é só uma expressão atribuída aos que serão do Congo, não. Mas por quê? Por que acha que acontece esse fenômeno? Voltar a casa, e voltar à sua casa, e regressados.
Então, os regressados é uma conotação, é uma expressão que não sei de onde surgiu, mas começaram mais acho que pela massa da população que saía do Congo, que regressava, ou vinha do Congo para Angola, eles regressavam ao seu país, porque no Congo albergou-se muitos os angolanos a nível do mundo, porque é um país mais vizinho, temos nova fronteira com o Congo, então muitos angolanos foram para lá, sobretudo a parte do norte, Luís, Zaire e Cabinda, Soyo, foram para o Congo se refugiar. E aquela massa toda, ao regressar, então foram atribuídos o nome de regressados. Mas ao chamar o nome de regressados, há uma conotação de uma discriminação, tipo, não fazem parte de Angola, não são estrangeiros. Mas é Angola de Cabinda ao Cunene, não é? De Cabinda ao Cunene é um só povo, uma só nação. Mas se nós usarmos a expressão mais pejorativa, nós diríamos, até chamo de langa. É uma ofensa. Uma ofensa é uma palavra somente atribuída aos que saíram do Congo para Angola. Mas o regressado é uma expressão para todos quanto que saíram fora, que deixaram Angola para outros países e decidiram retornar a casa, são regressados, não são os que saíram do Congo. E você acredita que um dia, eu fiz uma pergunta, mas não respondeu de forma genérica, como é que vocês se sentiram quando regressaram? A primeira impressão ao chegar, ao voltar ao Angola, não foi fácil, porque e também o sotaque da língua portuguesa, a maior parte de nós, os meus tios, também os meus irmãos, primos, perdemos por causa da influência da língua francesa. Porque em Angola não temos não sei se é um mau hábito ou costume, quando não fala bem português, já aquele preconceito, o preconceito de que existe. Não é angolano por causa do seu sotaque da língua portuguesa. Portanto, não é a língua portuguesa que nos identifica como tal. Não é a nossa origem. Exatamente. E, então, sofremos no princípio, mas aquilo não nos deixa ser angolanos ou angolanas, e somos orgulhosos. Me sinto de ser chamado angolano e também me sinto parte de Angola. Não importa a circunstância, não importa a discriminação, não importa os nomes que as pessoas possam nos chamar. O que importa é que nós carregamos no coração. Exatamente. Somos angolanos. Exatamente, no seu ADN. E acha que um dia, se decidir regressar para Angola, será igualmente chamado de regressado? Acho que sim, mas não se sabe, não sei ainda, porque eu gostaria que o tratamento fosse dado de igual para igual, quer dizer, que todos que regressam ao país fossem chamados de angolanos, não é? Angolano, não adicionar mais nomes extras. Bem, mas eu também um dia, porque a minha velhice, eu gostaria de passar a minha velhice em Angola, não aqui na América. Bem, eu também concordo que nós devemos ser tratados de igual modo. Somos angolanos, não importa qual a decisão que nós tenhamos tido no passado. Exatamente. Em deixar o país, até porque as pessoas são livres de escolher onde querem viver, e desde que respeitem as leis e as regras do país em que estejam a viver, são livres de deixar o seu país. Ninguém é obrigado a nascer e a permanecer no país em que nasce. Aliás, nos obrigam também a sair. Exato. Não por livre vontade, só acorda para poderem mudar de país. Com certeza, alguma razão muito forte faz com que... Sobretudo, Angola hoje em dia não temos condições cívicas, morais para criar ou formar uma família. E muitos estão a preferir mudar de país por causa da segurança de família, dar melhores condições à sua família, aos seus filhos. A razão pela qual muitos vão para Portugal, Europa, América, é a procura das melhores condições de vida. Ok, vamos voltar a falar do tema do qual eu falei no princípio. Vamos falar da relação que existe. Qual é a relação que existe entre religião e Deus? Ok, a relação que existe entre a religião e Deus, porque tematicamente falando, a palavra religião, porque vamos separar, não podemos juntar Deus e a religião. A palavra religião é uma estrutura puramente humana.
Por que eu digo puramente humana? Porque a religião é um sistema de práticas, é um sistema de crença e rituais que conectam o ser humano com o divino, ou com o sagrado, ou com o transcendente. Por que eu digo isso? Porque a etimologia da palavra religião vem do latim, vem da palavra religar. Religar é reconectar. E reconectar. Reconectar o ser humano ao divino, com o divino ou com o transcendente. Porque há muitos que creiam, que acreditam aos espíritos. E dali que surge a palavra religião. A palavra religião é os passos dados, ou aquelas abordagens do ser humano à busca ou à procura de Deus. A palavra religião, bem definida, podemos também entender quando o homem foi expulso do jardim de Éden. O homem foi expulso e o homem procurou voltar de novo ao jardim de Éden para encontrar a delícia, a boa vida que ele uma vez tinha no passado, mas perdeu por causa do fracasso, por causa do pecado. Isto que é a religião. A religião é aqueles esforços que o homem faz para agradar a Deus. É aquele sistema, práticas que o homem montou, uma estrutura para satisfazer a Deus. A religião... Fala de uma estrutura física, está a falar da igreja? Exatamente, porque a estrutura física faz parte das práticas, porque a prática é onde o homem cria uma estrutura física, um santuário. Porque quando falamos da religião, também temos visto o texto sagrado. Nós temos textos sagrados, símbolos e também lugares santificados. Por exemplo, um santuário, um templo, uma mesquita, um lugar apropriado para a busca do Altíssimo. É mais ou menos isso. Ok. Falou da igreja. Há uma pergunta que me surgiu agora, é relacionada ao facto de ouço dizer-se que onde existem mais de 3 pessoas, Deus habita. Deus habita só quando existem mais de 3 pessoas ou Deus habita dentro de nós? Quando a Bíblia diz onde estiver reunido 2, 3 pessoas em seu nome, ele está. Aquilo se refere à presença de Deus. Quando o povo se reúne. E a igreja em si, eu diria que a igreja não é 4 paredes que faz a igreja, mas as paredes são estruturas que o ser humano montou, criou um ambiente onde a gente vai buscar a Deus. Buscar a Deus, louvar mas a Deus. Pode ser buscado, pode ser invocado em qualquer lugar. Em qualquer lugar então seja. As pessoas não precisam única e simplesmente ir à igreja para louvar a Deus. Mas indo à igreja é importante porque é uma estrutura feita onde nós buscamos a Deus, mas você pode buscar a Deus em qualquer sítio, em qualquer lugar. Não importa, não podemos limitar apenas nas 4 paredes. Agora, a presença de Deus pode ser na sua casa, no seu quarto, no seu banheiro, onde Deus é invocado, ele está lá presente. Onde as pessoas se reúnem para buscar a Deus, ele está lá presente. Quer dizer que Deus é omnipresente. É omnipresente, está em todos os lugares. Não está limitado pelo tempo. Pastor Bengo, quando é que você decidiu dedicar-se a Deus? Isso foi um chamado ou você simplesmente decidiu, eu vou louvar a Deus, eu aceito Jesus? E por outro lado, eu gostaria que depois explicasse um pouquinho mais sobre essa relação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok, Dona Beatriz, eu acho que nessa vertente são 2 perguntas ao mesmo tempo. Eu sei. Mas eu gostaria de poder separar. A minha conversão, quando eu decidi, não decidi porque eu até... quando eu crescia na escola dominical, a minha mãe é diaconisa até agora na IEBA, em Luanda, ela está no Zango, quase toda a família agora está no Zango. Eu cresci numa família cristã. O pai que é católico, o pai que era católico, não um católico praticante, só ia quando tiver tempo. Fez a primeira comunhão? Eu? Sim. Ia. Fez o batismo, a primeira comunhão? Mas não o batismo, mas eu ia mais na igreja protestante, porque a mãe que era
protestante. Percebo. Porque o pai era católico, mas não é praticante. Ok. Ia quando quiser. Então, a mãe que ia todos os dias na igreja e também servia como diácono na igreja, ou diaconisa na igreja. Diaconisa. Então, a mãe que nos puxava sempre as coisas de Deus. Já desde a minha infância, quando eu cresci, eu sentia o Começou a ouvir a desejo. palavra de Deus Eu desde ouvia a palavra pequeno. na escola dominical, porque eu cresci mais na escola dominical. Ok. Ouvia a palavra. Então, a semente de Deus já estava no meu coração. Porque eu me lembro da idade de 12 anos, eu já sentia aquela chamada. Aquela chamada, o chamamento, a vocação de servir a Deus, mas o tempo ainda não tinha chegado. Mas eu sentia, porque mesmo quando eu crescia, muitos me chamavam de padre, mas aquilo era pela minha aparência de ser. Estás a ver? Então a minha aparência de ser, muitos me chamavam de... Mas como é que era? A maneira de vestir, a linguagem corporal? A linguagem, o meu comportamento no bairro. Mas eu quando crescia, o meu sonho não era de ser pastor, porque também eu cresci um pouco assim, tímido, não muito frontal, muito introvertido, aberto. muito para dentro. Introvertido. Então, não extrovertido. Agora, eu sonhava ser doutor, médico, isso? Okay. Doutor médico ou piloto. Aquilo foi o meu sonho. Bem, quando era criança. São profissões completamente bem diferentes, né? Mas nunca imaginava ser pastor. Mas depois, ao crescer nos meus estudos, fui fazer a pedagogia e comecei a lecionar. Dali que ganhei a vontade de lecionar. E ajudar os alunos, ajudar também as crianças na escola dominical e também no ensino secular ou no ensino primário. E dali, na idade de 16 anos, que alguém me pregou, um amigo meu pregou-me e levou-me à igreja. E desde aquele momento, entreguei a minha vida a Cristo Jesus até hoje em dia. E como é que você encara a salvação? Ok. Então, voltamos na outra pergunta. Aquela pergunta ainda não respondeu, ok? A diferença entre o pai, o pai... O que é que isso significa? O Pai, o Filho e o Espírito Santo? Deus é o único. Deus é o único. Não temos três deuses. Mas na Trindade temos Deus nas três dispensações. Significa dizer Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Não temos três deuses, porque muitos pensam e confundem. Pensam que temos três deuses. Portanto, temos apenas um único Deus, mas que se manifestou em três dispensações. No Antigo Testamento, desde o Gênesis, Deus se manifestou como Deus Pai. Porque a expressão Deus é uma expressão traduzida, né? Porque nós não tínhamos a palavra Deus, que é a palavra Deus Criador, uma palavra de adoração, Elohim. Mas na eternidade, antes de Deus aparecer na criação, era eterno, que é Olam. Agora, quando Deus entrou no tempo, na criação, que é Elohim, Deus Criador, e a palavra Deus é uma expressão de adoração. Deus Pai. No Antigo Testamento, ele se revelou como Pai. É por isso, cada vez que se aparecia aos profetas, aos servos do Antigo Testamento, aparecia como Deus, eu sou Deus do vosso pai, o Abraão, Isaac e o Israel, o Jacó. Deus Pai. Agora, no Novo Testamento, Deus aparece como Filho. A Bíblia diz, de tal maneira que ele amou o mundo, João capítulo 3, 16, de tal maneira que amou o mundo, deu o seu unigênito Filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Apareceu como Filho. E depois do Novo Testamento, Deus aparece agora, no tempo da igreja, quando Cristo voltou ao Pai, está à destra do Pai. Deus apareceu e age agora como Espírito Santo. Estamos no tempo do Espírito Santo, neste preciso momento, até ao arrebatamento da igreja. Que é a diferença, mas não temos três deuses. O único Deus, mas que se manifestou em três dispensações.
Bem, agora consigo entender um pouquinho melhor, porque eu sempre falei do Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas eu não fazia essa conexão. Ok. Entendo melhor. A conexão é uma pessoa. Por exemplo, o corpo humano também é composto de três partes. Temos o espírito, a alma, que é o centro das emoções, e o corpo. Mas o espírito habita dentro do corpo. Agora, Deus, que sendo espírito, habita em nós, porque a Bíblia diz: os vossos corpos, o vosso corpo são um templo do Espírito Templo Santo. do Espírito Santo. Não, templo de Deus, no templo do Espírito Santo, onde Deus habita. Estás a ver? É o templo onde Deus habita. Nós somos templo, mas templo para Ele, mas não o templo físico. Yeah. Ok. A pergunta que eu fiz anteriormente é sobre a salvação. Yeah. Como é que você acha que um crente deve encarar a salvação? O que é a salvação concretamente? Eu queria entender um pouquinho melhor isso. A salvação, de uma forma simples e simples para entender, a salvação é um visto, é um visto para o paraíso. A partir do momento em que eu aceito Jesus, eu estou salva? Sim, a partir do momento que você aceita Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e você salva naquele momento, a salvação entrou. Porque quando a salvação está em nome de Jesus Cristo. Quando alguém recebe Cristo Jesus, porque a salvação é um nome. Quando entrou na casa do Zaqueu, Cristo declarou: hoje a salvação entrou. Crê no Senhor, ao Senhor creio ao Senhor, se confessar da sua boca, né? Da sua boca, Cristo Jesus como Senhor e Salvador, você é salvo. E a salvação acontece no momento em que você confessa, declara, aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador do seu coração. E a partir do momento que Cristo, você é salvo. A salvação é um visto. Né? O visto para o reino de Deus, ou para o paraíso. Porque nós queremos que a vida não para depois da morte. A morte é apenas sono, a morte é apenas uma transição que nos leva além. Porque além desta vida, nós temos mais uma outra vida, além desta vida física, temos uma vida eterna que nos espera. Viemos da eternidade e voltaremos à eternidade, porque a vida não para. O cristão morre, nasce duas vezes e morre uma vez. Mas o ímpio nasce uma vez, morre duas vezes. Yeah. Pode ser um pouco complicado. Realmente é complicado. Exatamente, porque um cristão salvo, nascer duas vezes é nascer pelo ventre da mãe, o primeiro nascimento, e o segundo nascimento é quando você nascer de novo, ou pelas águas do batismo. Se você pode compreender esta analogia, quando Cristo fala com Nicodemo, o doutor da lei, no livro de João capítulo 3, se não me engano, né? É preciso para herdar o reino. O doutor da lei pergunta ao Jesus: o que é que devo fazer para herdar o reino do céu? Mas Cristo responde: deve nascer de novo. Mas eu, sendo velho, vou voltar mais da barriga, no ventre da mãe, para ser nascido de novo? Não. Mas é preciso nascer. Quem não nascer, quer dizer que é uma questão espiritual. E que também não deixa de ser nascimento. Claro. Não deixa de ser nascimento. Como mãe, eu posso. A salvação diz que a salvação é individual. Uma mãe pode salvar o seu filho, espiritualmente falando? Ou um pai, digamos? Sim, é possível salvar os parentes, salvar os seus filhos. Ou não seus filhos, mas todos que estão à volta dos parentes, dos crentes. Por exemplo, não temos de forma direita a salvar, mas de forma indireita. Por que eu digo isso? Não significa dizer porque a salvação não acontece de forma automática, né? A mãe é cristã, os parentes são cristãos, então os filhos também automaticamente são salvos, não. Mas o pai e a mãe podem ajudar os filhos mostrando o caminho de Deus, ajudar o filho a ser salvo, através ensinando, pregando-lhes a palavra de Deus,
mostrando-lhes o caminho de Deus, o caminho que devem seguir. É desta forma que a salvação tornará efetiva na vida das crianças. Mas a salvação não acontece de forma automática. Não significa dizer que eu sou pastor, o meu filho automaticamente é salvo. Não. Mas eles devem passar pelos passos da salvação, receber Jesus como Senhor e Salvador, crer em Cristo Jesus para ser salvo. Dali que a salvação é individual, mas também crer ao Senhor será salvo, tu serás salvo, tu e a sua família, e de forma que os que estão à sua volta poderão aproveitar da salvação porque você é salvo. Você vai espalhar, vai passar a palavra, vai ensinar e ajudar também os outros, pregar a sua família para se converterem. Mas aquilo não acontece de forma automática. Yeah. Pastor Bengo, qual é a importância que tem a leitura das Escrituras, da Sagrada Escritura? No livro do Josué, capítulo 1, versículo 8, são a primeira coisa que Deus falou a Josué, depois de assumir a liderança do povo de Israel, quando Moisés faleceu. Então, era preciso que o Josué assumisse a liderança e levar o povo até a terra prometida. Era uma tarefa quase impossível para ele. Quase difícil, impossível. Mas Deus disse a Josué que este livro da lei não se aparte da sua boca, medita-o dias e noites, para que tenha sucesso, para vencer e para ter sucesso nos seus afazeres. Quer dizer que a leitura bíblica, a leitura da palavra de Deus é muito importante porque aquilo faz parte... Falamos há pouco tempo da religião. A religião envolve a prática constante. A prática constante, textos sagrados, no nosso caso, porque eu não me revejo muito como religioso, mas eu me revejo muito no cristianismo, como cristão. Então, a leitura da Bíblia é tão importante na sua prática, na confissão da sua fé sendo cristão. Devemos sempre ler a Bíblia dias e noites, meditar da palavra do Senhor, porque através da palavra do Senhor o nosso crescimento espiritual será efetivo. Porque a boca alimenta-se de comida, né? Comida normal, comida física, como fungos, como feijão, arroz, por aí fora. Yeah. Mas o espírito, a nossa alma, o espírito alimenta, a alma pode ser alimentado de livro, mas o espírito é alimentado através da palavra de Deus. Cada vez que um cristão, o homem lê a palavra de Deus, ele está a crescer espiritualmente. Porque de igual modo, da mesma forma que este corpo cresce fisicamente, espiritualmente também devemos crescer. Porque a Bíblia diz, enquanto o herdeiro é criança, não se difere com o escravo. Há um salmo na Bíblia que é o Salmo 91. É o salmo é um dos salmos mais importantes, é uma das passagens mais importantes da Bíblia, ou não? O Salmo 91 faz parte de todos os salmos que os salmistas escreveram na Bíblia. São salmos, eu chamo esse salmo de proteção. Também tenho dado a muitos que têm tido pesadelos de noite quando dormem. Eu, cada vez que, quando tiver um ataque, um pesadelo, um mau sonho, eu leio o Salmo 91. E quando leio, já tudo volto passa. a dormir, já passa e volto a dormir tranquilamente, normalmente, sem incômodo nenhum. É um salmo de proteção. Então, por mim, não é um salmo, um versículo mais importante da Bíblia. Por mim, o versículo mais importante da Bíblia, que é a base, que resume a Bíblia, é o João capítulo 3, versículo 16. O que é que diz? Podemos ler. Pode ler. Yeah. Pode... De tal maneira, Deus amou o mundo. Fica à vontade, pastor Ben. Pode abrir. Pode... Okay. De tal maneira, Deus amou o mundo, Ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Quer dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho único, o unigênito. Para salvar uma humanidade. Exatamente. Este versículo, aquilo tem a ver comigo. Yeah. É o resumo da Bíblia. Porque desde o desde o Antigo Testamento, Deus passou a busca do homem perdido, vendido ao mal. Deus mandou os profetas
mandou os nossos patriarcas, mandou tanta gente a buscar resgatar o homem, mas todos fracassaram, todos não cumpriram a sua missão. E Deus não encontrou mais ninguém para salvar o mundo, mas encontrou o homem dentro dele, que é o Filho, e Bem, veio para salvar o mundo. Então quer dizer que este versículo bíblico fala de uma maneira geral do amor Sim, do amor a Deus à humanidade. à humanidade. Humanidade. Yeah. E fala também da salvação. Ok. E também fala do castigo, da punição, da eternidade. Porque a vida em que recebemos é... Porque Deus quis restabelecer ou restaurar o homem perdido no Jardim de Éden. Porque o homem, o Adão quase... Deus criou o homem e o pôs dentro do Jardim de Éden, onde havia delícia. O homem era bem confortado, tinha quase todas as condições do mundo. Yeah. É por isso que eu falo que Deus não criou o homem para o adorar. Deus não criou o homem para o adorar. Porque muitos dizem que Deus criou o homem para adorar a Deus. Não, porque Deus nunca sofreu uma crise de adoração. Estás a ver? Por quê? Yeah. Porque Deus, se tu ler na Bíblia, a Bíblia diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Para que domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre os animais do campo, mas não para a coisa, porque Deus criou o homem para guardar o jardim e cultivar, para dominar, mas não para adorar. A adoração vem depois, quando o homem, depois da queda, quando o homem caiu. E o homem para si, a religião, porque a adoração faz parte da religião. Né? A religião são aquela estrutura, porque depois, e exatamente que o homem montou para se reconectar com Deus. Estás a ver? Então, e Deus não fez o homem para o adorar, mas Deus fez o homem para a continuidade, para dar sequência daquilo que ele criou. E muitos falam também que Deus descansou ao sétimo dia, depois de ter trabalhado durante 7 dias, Deus se cansou. Não. Deus não repousou, não descansou aos 7 dias, porque ele trabalhou muito. Não, porque Deus parou ao 7º dia porque encontrou o sucessor. Aí também existe uma controvérsia, agora que falou do 7º dia. E eu sei que existe uma religião que defende que o sábado tem que ser adorado, que ninguém deve trabalhar o sábado. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu sei que por vezes nós temos que respeitar todas as religiões. Exatamente. Nós temos que respeitar as opções das outras pessoas. Ninguém é obrigado a fazer a mesma coisa que eu faço ou que o pastor faça, mas existe essa controvérsia. Qual é a sua opinião sobre isso? Sobre o 7º dia? Yeah. A controvérsia é por causa por mim, diria, falta de revelação. O 7º dia, a observância do 7º dia está escrito na Bíblia. Muitos observam o 7º dia, obedecem aos 7 dias, porque Deus se repousou ao 7º dia. Mas 7º dia foi observado desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Porque quando Cristo morreu na cruz, nos deu uma nova lei. Portanto, o 7º dia não era apenas só um dia físico, um dia normal que muitos observam, porque Deus repousou ao 7º dia. Mas o 7º dia, segundo a tipologia, falava de alguém. Jesus Cristo, que é o nosso repouso. Portanto, ele próprio também curava, fazia milagre, operava no sábado. Portanto, o sábado foi apenas uma linguagem, foi apenas uma figura, uma tipologia de um verdadeiro sábado, repouso vindouro, que é Cristo Jesus. Agora, muitos observam sem revelação. E observam, está escrito na Bíblia o sábado, mas o sábado foi observado desde o Antigo Testamento até o Novo, até a morte de Cristo Jesus. Quando Cristo foi ressuscitado, já não há necessidade de nós celebrarmos sábados. Ficar em casa sábado, não fazer nada ao sábado, porque é o dia que Deus descansou. Jesus Cristo é o mestre, é o dono do sábado. Pastor Bengo,
Qual é o seu estilo? Eu sei que você tem a sua igreja. Qual é o seu estilo de liderança e como é que você se comunica com a sua igreja? Um, a igreja é uma estrutura. E sendo uma estrutura, não significa dizer que tudo tem que ser espiritual. Temos uma organização. Yeah, temos uma organização interna, temos uma administração. Yeah, a comunicação é tão importante. Primeiro, a igreja é diferente de uma empresa. A igreja é uma estrutura espiritual. Primeiro deve ser liderado pela orientação do Espírito Santo. Não dirijo a igreja com o raciocínio humano, com as ideias humanas primeiro, mas buscamos sempre uma orientação divina. Agora, as nossas ideias vêm depois. A organização em si, a administração vem depois. Mas a liderança da igreja, primeiro Deus está na frente de nos orientar como devemos dirigir a igreja. Falando da igreja, bem, sou em Angola, bem, eu vou falar de Angola porque é a experiência que eu tenho. Não sei o que é que acontece nos outros países, em Cabo Verde, em Santo Tomé, enfim, em Portugal, não sei como é que está neste momento, mas falando de Angola, aumentou o número, aumentou o crescimento das igrejas, aumentou consideravelmente. São cerca segundo os dados que eu fui investigando, são cerca de 2.000 igrejas só agora em Angola. 80% dessas igrejas estão localizadas só em Luanda. Quer dizer que é um número que cresce consideravelmente. Você acredita que a essência desse crescimento é mesmo o lado espiritual ou, como se ouve dizer-se, existe uma outra conexão que é o lado financeiro? Eu tenho que fazer essa pergunta porque é real, então, e eu quero perceber um bocadinho mais, um bocadinho melhor esse fenómeno. Ok. Eu também faço parte das 2.000. 2.000 igrejas, não é? Uhum. Yeah. Cerca de 2.000 igrejas. Eu acho que não é um número exato, mas são cerca de 2.000 igrejas. Esse, pelo menos, é o dado que nós temos agora. A essência, porque eu diria o seguinte: a igreja, primeiramente, é uma empresa divina, é uma estrutura, é uma empresa divina que Deus revela essas pessoas para fazer igrejas. Eu não me preocupo muito com a proliferação das igrejas, né? Porque, como tu disseste, o Estado está a ser incomodado, né? Perturbado quanto à proliferação, né? A existência de muitas igrejas que nascem dia após o outro. E por que o Estado se incomoda? Será o que é que está errado? O que é que está a acontecer de errado nessas igrejas para que o Estado... O que é errado, eu diria, é a estrutura social em si que também não favorece às vezes. Porque muitos também em Angola fazem a igreja para angariar o fundo. Alimentar-se, porque como não tem uma formação, não tem um diploma, não tem um trabalho. Isso não tem nada a ver com o lado espiritual? Não tem nada a ver, porque é por isso que o motivo das pessoas, o motivo das pessoas que fazem as igrejas, deve saber qual é o motivo. Será que é mesmo um motivo espiritual? Será que Deus falou a tal pastor de fazer a igreja ou não? O pastor, uma pergunta antes, algo que a mim me confunde particularmente. O pastor deve trabalhar, deve ter um emprego ou não? Porque por aquilo que nós temos visto por aí, o pastor não trabalha e a igreja que tem que sustentar o pastor. Isto é normal? Eu digo isto porque, pronto, vai acontecendo um pouco em todos os cantos de Angola, então por isso eu queria perceber um pouco melhor. No mundo, eu diria, o pastor, a igreja é o seu emprego ou o pastor tem que ter o seu emprego? Ok, vou terminar o raciocínio da primeira pergunta quanto à proliferação das igrejas. Fique à vontade, pastor. Há muitos que fazem igreja por motivo pessoal, por motivo próprio. Como não tem emprego, o único recurso que ele tem é fazer a igreja. Sobretudo quando tem 3, 4 pessoas ao seu alcance, já começa uma igreja. Este motivo, ou este ato, ou atitude, está a multiplicar os números das igrejas.
porque Deus não recebeu uma revelação por parte do Senhor, mas ele decidiu por vontade própria montar uma igreja. Primeiro. Segundo, são os que não se sentem confortáveis ao lado de um líder ou de uma liderança. Preferem sair também, abrir a sua própria igreja. Quer dizer, não gostam de nem se todos são subjugar, então preferem Talvez. criar o seu próprio império, digamos. Império Né? muito forte. Então, não se sentem confortáveis a estar sob uma liderança. Obedecer A lei, os princípios daquela liderança. E também tem algumas pessoas, também alguns subordinados ao alcance dele, então prefiro também sair. Se eu sair, também vou arrastar um terço, um quarto das pessoas que vão comigo. Já é uma motivação para fazer a igreja. Isto que está a causar a proliferação das igrejas a nível de Angola. Mas eu acabei de ouvir que o Estado já tomou uma decisão dos pastores que estão agora a liderar as igrejas. Para tornar um pastor efetivo, devem fazer a teologia, devem ter um diploma de consagração. Isto é muito bom. Também poderá limitar os números dos pastores. Eu não estou contra a proliferação, mas a forma em que as pessoas estão a montar as igrejas, estão a fazer as igrejas, que não é uma forma própria. E o mas mais agravante... abrir uma extensão, uma continuidade da sua igreja, da sua comunidade, não é problema. Por exemplo, nós temos uma igreja no Petrangol, e temos alguns membros que vêm do Zango, vêm da Viana, então vamos abrir uma extensão lá no Zango para facilitar, ao invés de gastar passagem todos os domingos, todas as semanas, então vão cultuar ali no Zango. Agora, quando houver culto comunitários, né, coletivo, dali que vão se juntar na sede, ali se entende-se. Mas agora, o governo deve trabalhar com os pastores, com as igrejas, já que tem estrutura maior, que já tem o Diário da República, para poder responder essa situação, aliviar a situação e também reduzir a proliferação das igrejas em Angola. Há uma questão que me confunde também, quando é que um pastor deve ou não considerar-se um profeta? O que é um profeta? Eu vou lá chegar. Agora, um pastor pode trabalhar na igreja tempo integral, porque tem uns pastores que trabalham tempo integral, que está na igreja, e os que não estão no tempo integral da igreja, pode estar a trabalhar o tempo parcial. Ele tem outro emprego. Por exemplo, eu liderava as igrejas em Angola, mas eu tinha um trabalho, eu tinha 12 empregos. Trabalhava como professor e também como quadro nos caminhos de ferros. Então você não olhava para a igreja como o seu único sustento? Não, a igreja não. Eu até pelo contrário ajudava os membros. E a igreja não foi a única fonte de rendimento, não, porque tinha os meus empregos. Agora, chega numa fase da vida de um pastor que deve tornar efetivo integrar na igreja, porque a necessidade em si obriga que o pastor fique permanente na igreja. Aquilo depende do número dos membros que o pastor tem para atender durante a semana, número dos casos que o pastor deve atender. Aquilo já obriga os pastores de ser efetivo, integral, e neste caso, na igreja. Neste caso, a igreja que deve sustentar o pastor. Mas também eu sempre apelo aos pastores que trabalham em tempo integral, devem formatar ou devem criar uma estrutura administrativa, onde o pastor vai se rever e onde sai o salário do pastor. Não é mal o pastor ser pago pela igreja, não é um pecado. O pastor pode trabalhar na igreja e ser pago também na igreja. Isso não é um pecado. Só que nós temos uma conotação, um preconceito que o pastor não trabalha, só fica na igreja. Depende dos casos. Mas os pastores que não têm muitos membros, que não há necessidade de trabalhar a tempo integral, eu vos peço, procure emprego. Deve procurar emprego. Até porque é uma questão de dignidade, não é? Exatamente. Para não depender a 100% da igreja. Por exemplo, as igrejas americanas, a maior parte dos pastores, aqui mesmo em New England, os pastores trabalham na igreja, os pastores têm salário, porque não fazem nada, trabalham na igreja. Mas aquilo depende da necessidade da própria igreja.
não significa dizer, começo uma igreja daqui a um ano, não, porque não vou trabalhar, fico na igreja. Não. Se for em Angola, se dá para vender, pode ir à praça, pode vender. Procura uma bancada para vender, procura um trabalho. Agora, o falta Faça de um emprego, negócio, qualquer faça um coisa, negócio, né? qualquer coisa, para não depender da igreja. Única e simplesmente da Também por causa igreja. da dignidade do próprio pastor. Porque o primeiro patrocinador, eu sou o primeiro patrocinador da minha igreja. Eu que sempre dou mais. Mesmo o aluguel, eu que pago sempre o aluguel da igreja. Porque não gosto muito de depender e pedir toda hora na igreja. Vamos dar X, vamos contribuir para pagar o aluguel. Também incomoda às vezes. Já que estamos a falar Yeah. de igreja, mas ainda não me disse quando é que o pastor deve Deve-se passar. chamar-se, deve considerar-se um profeta. Profeta. Porque agora há muitos profetas. Há profetas e falsos profetas, até porque a Bíblia já fala sobre isso, não é? Yeah. A falsidade, o falso profeta, os falsos profetas nunca vão deixar de existir. Mesmo na Bíblia houve falsos profetas, vão sempre existir. Não vamos não vamos desconsiderar os profetas por causa dos falsos profetas. É tipo os dólares. Temos falsas notas e também temos notas genuínas. Não vamos desprezar os dólares por causa da existência das falsas. Agora, de pastor para profeta. Primeiro profeta, temos profeta de ministério. Segundo Efésios capítulo 4, Deus deu dons aos homens, que são 5 ministérios, como apóstolo, profeta, evangelista, pastor e o doutor, ou ensinador. Agora, o ministério do profeta, o profeta é um ministério. Só que muitos também confundem. Quando tiver dom de profecia, passa de ser profeta, portanto não é profeta. Profeta é ministério, mas não é o título, o título honorífico. É um ministério, como um ministério pastoral. E também entre os ministérios, não há nenhum ministério maior do que o outro. O profeta é um ministro de Deus. Só que muitos têm dom de palavra de conhecimento e se considera como profeta, mas não é profeta. Muitos têm dom de profecia e se considera como profeta, mas não é profeta. Há profetas que não profetizam. Profeta da palavra, porque profeta, primeiro, é um ministério. Não é o ato de profetizar. Qualquer um pode profetizar. Eu profetizo. Eu tenho recebido palavra de conhecimento. Mas não me meto no casaco do profeta, porque não sou profeta de ministério. Eu me vejo como um pastor, não como profeta. Mas os dons que eu tenho vão atuar normalmente. Dom de profecia, dom de palavra de conhecimento. Mas os profetas têm um ministério à parte, diferente. Primeiro são ministros da palavra e depois que vêm os dons atuando, acompanhando os seus ministérios. Pastor Bengo, tal como em Angola, aqui em New England, o número de igrejas também está a crescer. Será que também vamos ver crescer o número de falsos profetas? Sim, a princípio, onde há trigo também há joio, porque devemos sempre esperar os falsos profetas na proliferação das igrejas, mesmo aqui em New England. Conforme que eu disse no princípio, o motivo das pessoas, dos tais profetas, pastores que estão a montar as igrejas ou a fazer as igrejas, qual é o motivo? Será que Deus mesmo falou? Deus visitou para falar uma igreja? E, no meu caso, eu antes de começar a igreja aqui, porque eu quando vinha, eu dizia, eu não vou começar uma igreja aqui, porque eu vim me descansar, eu quero descansar, quero descanso, não vou fazer igreja aqui. Então as pessoas foram tendo visões, me contavam, pai, eu vi isto, Deus está a te chamar para começar uma obra, mas eu não estava pronto para isso. Eu disse, não, eu vim descansar, porque eu sei o peso, o cargo, a responsabilidade de ser um pastor, sobretudo aqui na América, não é fácil. 1000 vezes ser pastor em Angola do que aqui na América. Mas que língua que você prega? Em português? Tive uma visitação de Deus que me convenceu. Deus apareceu a mim através de um anjo que apareceu a mim, me convenceu de começar uma igreja. E Deus deu-me promessas. E aquelas promessas até agora estou a viver na administração ou na minha administração da igreja, porque não é fácil
fazer uma igreja aqui em New England. Agora que fala sobre isso, Deus fala apenas com o pastor, com o profeta, ou Deus fala com quem o busca? Exatamente. Quando falo que eu tive tive uma visitação, é porque eu fui ansioso, eu fui buscando a Deus, saber, buscar ter as diretrizes, né? Ter a direção, né? Não só fazer igreja porque eu já fui líder, já fui pastor, sou pastor, então eu me sentia confortável servir sob uma outra liderança do apóstolo Rufino. Trabalhei 2 anos, então por mim o prazer é de servir, não ter um título destacado, ser pastor, tenho igreja. Por mim isso não vale, porque a minha salvação vale mais do que a igreja. Cristo no meu coração vale mais do que a igreja, vale mais do que os títulos. Não me importo, não me importo com os títulos. Não me importo com os títulos. Agora, importa sim servir a Deus. E servir a Deus, que é mais importante. Agora, é normal se preocupar quanto à proliferação das igrejas aqui no England por causa dos pastores que estão a chegar, querem ser independentes. Até certo ponto, essas igrejas ajudam digamos que na acomodação e na acomodação daquelas pessoas que acabaram de chegar ao país e fazer com que elas se sintam em casa. Até que ponto a sua igreja participa, digamos que, na comunidade? A princípio a igreja é para ajudar a sociedade, é para ajudar a comunidade. E nós copiamos o que as igrejas americanas no England têm feito sempre, e nós temos feito muito em termos de ajuda, suporte à comunidade. Qual é a ajuda que as igrejas americanas dão aqui à comunidade, principalmente aqueles que acabaram de chegar? Primeiro, nós oferecemos um espaço para os imigrantes se hospedar. Albergamos os imigrantes, os novatos e os recém-chegados, providenciando um lugar para estar por um tempo determinado, até que consiga uma moradia permanente. E ajudamos quanto ao transporte, ajudamos quanto à interpretação, serviço imigratório. Quanto ao serviço imigratório, envolve já o asilo, envolve a preparação do processo para aplicar o asilo. E quanto à comida, a roupa e a orientação também, temos dado uma palestra ao recém-chegado, como viver em New England ou na América, porque os costumes são diferentes. Há quem que vem do Brasil ou de Angola, do Congo, tem uma mentalidade diferente daqui. Então devemos incutir dentro dele uma nova mentalidade. A mentalidade daqui, o costume daqui. Leva tempo para a pessoa se acostumar. Que é o respeito aos hábitos e costumes do país. São os valores cívicos, também morais, que nós passamos ao nosso povo, e em colaboração também com a comunidade angolana, o Dr. Abraham Antônio. Temos sempre colaborado com também ajudar os irmãos que estão detidos, presos. Nunca faltamos de mandar as nossas contribuições para apoiar os irmãos que estão na detenção, e também as famílias enlutadas. Um irmão que perdeu a mãe, um irmão que perdeu uma pessoa importante. Então nós estamos sempre a prestar o nosso apoio. Quer dizer que a igreja não somente o lado espiritual que conta, mas também o lado social. E nós estamos presentes quase nessas todas as vertentes, ajudar a igreja, ajudar a nossa população. Não somente a população angolana, porque aquilo é abrangente. Não somente a população angolana, também de outros países, porque nas nossas igrejas não temos apenas os angolanos, embora que pregamos em português e inglês, mas também temos outros povos, outras origens, que falam francês, lingala, que falam também espanhol, atendem os nossos serviços ocultos. No que toca ao serviço de imigração, vocês ajudam aos recém-chegados a fazerem a aplicação para dar os primeiros passos no que toca a organizar a sua papelada? Já acabei de mencionar que
O serviço migratório é um pacote, né? Começando no princípio até o fim. Primeiro, ajudar. Há muitos que vêm com endereço do outro estado, deve-se trocar de endereço, levar a se apresentar no ICE ou na imigração, ajudarem a preencher o formulário de I-589, que não é fácil. Ajudamos. Quer dizer, o trabalho que que o iLab tem feito e também outras organizações em si aqui na cidade têm feito, nós também fizemos isso, ajudarmos os imigrantes a preencher, a mandar o asilo, a esperar os dias contados, a consultar também, consultar os dias que falta para a aplicação do Work Permit e também contratar o advogado para tais pessoas, sobretudo os que vieram do México, né? Os que vieram do México, de forma obrigatória de ter um advogado. A igreja tem ajudado mesmo a 100% neste tipo de serviço. Mesmo os membros poderão testemunhar. Isto é realmente louvável, o trabalho que vocês têm feito na comunidade, e isto é extremamente importante, porque quando você chega a um país, primeiro você não fala a língua e você não tem orientação. Orientação é algo extremamente importante, principalmente para alguém que acabou de chegar. Então, eu tiro o chapéu a esse trabalho que vocês têm feito, mas o assunto ainda não terminou. Vamos continuar a falar, porque eu ainda não aprendi tudo. Já ouvi muita coisa, já aprendi muita coisa, mas gostaria de saber. Muito obrigada. Pastor Bengo, o dízimo. Qual é o papel do dízimo na igreja? O dízimo é a 10ª parte. O dízimo é a 10ª parte. É bíblico? É bíblico. No livro do Malaquias capítulo 3, versículo 10. Para receber aqui uma dica importante. Nós temos um pastor aqui escondido. Malaquias 3, versículo 10. Mas podemos começar com o versículo. Podemos conversar com o versículo 8. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Já no versículo 8. E no versículo 9, com a maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais-se toda esta nação. E no versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim. Quando se fala de mantimento, o que é? É o recheio da igreja? Não, o mantimento são recursos, suplementos, né? São recursos que no mantimento na igreja. Para entendermos o dízimo, vamos entender o Antigo Testamento. O Israel tinha 12 tribos. E nas 12 tribos havia uma tribo que não trabalhavam. São chamados levitas, ou Levi. Então, os seus irmãos trabalhavam para ele e traziam dízimos na casa do Senhor para que os que trabalhavam dentro do santuário, da igreja ou do templo, a saber, o sacerdote, que hoje pode ser pastor, e os levitas, né, são cooperadores, servos que trabalham na igreja, para que não falte mantimento. Mantimento quer dizer o recurso. Recurso para suportar. Exatamente. Para ajudar os que trabalham na igreja, que não fazem nada. É mais ou menos isso. Então, o dízimo é bíblico e deve ser pago e não dado. Deve ser pago, pagar o seu dízimo, porque dízimo é diferente da oferta. A oferta é um ato voluntário, mas o dízimo é o pagar a 10ª parte da sua receita, do seu benefício, do seu salário. E deve pagar a Deus o dízimo. Então, se eu não der o dízimo, eu não tenho sucesso na vida? Ou o que acontece? Não. Eu não digo que não tem sucesso na vida, mas a Bíblia diz pagar o dízimo, primeiro, é bíblico. Cada vez que o pagar o fizer, estás a proteger o seu recurso. Mas não estou a comprar um pedaço no céu. Não. Porque é o que se diz, normalmente. Não vou lá chegar. Cada vez que tu pagas o dízimo não abençoa, o dízimo protege. Deus vai te proteger contra os devoradores.
Quem são os devoradores? Os devoradores são circunstâncias, problemas que acontecem para enxugar, para... Né, Tirar as tuas bênçãos. Exatamente, não tirar é? o seu dinheiro. Por exemplo, há quem que trabalha, mas não consegue gozar do seu salário. Há quem que trabalha... recebeu, gastou. Quando Isso. recebe, logo aparece circunstância oposta, adversa, negativa, que acontece e que não fica com Família, nada. doenças, Cada vez enfim. que consegue dinheiro, logo alguém está doente. Cada vez que consegue dinheiro, deixa o dinheiro perder ou cair. Que são circunstâncias adversas que não lhe deixa ficar ou gozar, usufruir da sua receita, do seu salário. Agora, pagando o dízimo significa dizer, nós estamos a pagar, estamos a cumprir a vontade de Deus e também a convidar a Deus de poderem proteger o que é o nosso recurso. Porque a Bíblia diz, no versículo 10, trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazer prova de mim nisto, diz o Senhor do Exército, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Quer dizer que o dízimo abre as portas e o dízimo também proteja o que nós possuímos, os nossos bens. Portanto, falando das ofertas, muitos pensam quando dão ofertas estão a dar ao homem, porque não existe um sistema de intercâmbio entre o céu e a terra. Que não, tipo banco, sistema bancário. Né? Vou transferir o dinheiro aqui para o outro banco, para uma outra cidade. Mas não existe. Não existe um sistema de intercâmbio ou de câmbio. Mas agora, cada vez que tu o fizeres, pagar o seu dízimo ou as suas ofertas, você está a dar a parte do seu coração, porque a Bíblia diz, a Bíblia diz, onde tiver o seu tesouro, onde será o seu coração. Onde estiver o seu coração, onde será o seu coração. Onde o seu dinheiro se encontra, onde se encontra também o seu coração. Cada vez que nós ofertarmos ao Senhor, nós demos uma parte do nosso coração. É um ato de amor e também de obediência. Porque a oferta, o dízimo, não acontece na igreja, mas acontece já no coração ou em casa. Quando já sai da sua casa, é que vou dar a oferta a Deus, vou dar o dízimo, já deste. E o ato de dar no cesto, né, no balaio da igreja, aquilo é uma obediência. E como é que funciona o dízimo? É a 10ª parte do teu salário ou a 10ª parte de qualquer oferta? O dízimo é a 10ª parte do seu salário. Do seu salário. Por exemplo, a dona Beatriz ganha por semana, bi-weekly, ou por semana, por quinzena, suponhamos $1,000. Automaticamente eu retiro o dízimo do meu salário. São os $100. São $100 que eu ponho no envelope para dar a Deus. E quando receber a outra parte, porque é quinzenal, tem que tirar mais $100. Mais $100, que é o dízimo, que é do meu salário. Até pode ajuntar de um mês, do mês inteiro, e tirar do dízimo, porque é o salário geral, o dinheiro que você, a sua receita, o salário, o benefício, e tira a sua parte antes de você usar. Porque a primeira despesa que o homem deve fazer quando se trata do salário ou do benefício é tirar a parte de Deus. Eu muitas das vezes, quando alguém me oferecem $100, não tiro o dízimo, porque não é um salário. É uma oferta, alguém me ofereceu, é um dom. Então, eu tiro uma ação de graça. Ação de graça é uma forma de agradecer a Deus pela oferta que eu acabei de receber. Aquilo não é o dízimo. E neste caso, eu posso retirar ou deduzir qualquer dinheiro que eu queira tirar. Pode ser $5, $20, $30. Não há um montante estipulado para pagar, porque aquilo é uma ação de graça. É uma forma de agradecer a Deus por ter dado-me... Por exemplo, alguém te paga uma dívida e já passa 5 a 3 anos. E logo de repente se encontra com alguém, pá, eu estou a te dever, tá aqui $1,000. Como sinal de reconhecimento. Então eu vou retirar naquele mesmo $1,000, vou retirar $100, vou retirar $50, nem que for.
Nem que for $20. Pastor Ben, É uma o que forma de dizer? expressar o seu reconhecimento, gratidão a Deus. Deu para entender. O que não dá para perceber é. Não, eu vou fazer a pergunta de uma maneira diferente. Yeah. Por que isso acontece? Isso não sou eu que estou a inventar. Nós vamos lendo e ouvindo que em algumas igrejas, às vezes, as pessoas pedem para dar tudo que tem. Que o crente tem que dar tudo que tem. Tem um carro, dá o carro à igreja. Tem uma casa, dá a casa à igreja. O que é que você acha? O que é que eu devo considerar aquele lugar uma igreja? Porque eu acho que o crente normalmente vai à igreja quando está em sofrimento. Está em sofrimento, está a padecer, está com problemas. Ele vai à igreja porque quer procurar paz espiritual. Precisa de consolo. E esse mesmo crente vai à igreja e chega lá, o pastor está a dizer, dá tudo o que tu tens. Yeah. Isso confunde-me um pouco. Porque eu acredito que na maior parte das vezes é o sofrimento que leva o crente à igreja, não é? Então eu vou à igreja e o pastor ainda está a pedir o pouco que eu não tenho, o pastor está a pedir. Yeah. É assim que funciona. Não vou me meter na condição do pastor que quer receber tudo dos membros, porque a princípio a oferta é dada de forma espontânea, voluntária. Não é por obrigação. Okay. Yeah. A pessoa deve decidir do seu coração que eu quero dar a Deus. Quando alguém decidir do seu coração quer ofertar a Deus um carro, isso não é problema. E o que porque eu não vou esforçar alguém de dar um carro se ele não queira. Não. Agora, muitos pastores também usam essa filosofia. Na Bíblia temos para enriquecimento próprio. No livro dos Reis, havia fome no país. E havia uma viúva de Sarepta. E a viúva estava já a padecer. E só lhe restou um punhado de farinha ou azeite. Para a sua sobrevivência. Ela sobreviveu com a filha. E logo aparece o profeta Elias. E o profeta Elias fala à mulher de Sarepta, a viúva é uma mulher numa fase da crise, da fome, e por cima não tem nada nenhum recurso para sobreviver, somente o punhado de farinha e o azeite. Mas o homem de Deus, profeta, vai obrigando a mulher viúva, primeiro, me sirva, faça para mim, me dá de comer, dê-me de comer. Mas a mulher disse, o punhado da farinha que eu tenho, só vou fazer um bolinho, um pãozinho, só para mim e para o meu filho. Mesmo assim, vamos morrer. Mas o profeta disse, primeiro, faça para mim. Ele fez para o profeta e nunca faltou o pão e o azeite na casa dela. E sobreviveu do tempo da fome. E quer dizer que toda oferta, quando ele dar tudo... Você se lembra da viúva que deu... Jesus esteve de pé a assistir como as pessoas davam. Havia ricos, né? Numa igreja, se ponhamos numa igreja. E entre todos que deram as ofertas, Jesus se levanta com o cesto, com o balaio da oferta. A todos quanto que deram, essa mulher, essa viúva, deu mais do que todos. Uau! Mas como no meio de muita gente elogiar apenas uma viúva? Porque deu 2 denários. Os outros deram o que sobrava, que não havia importância. Mas a mulher deu tudo. Dando tudo, não é expressão de dar muito, mas dar com seu coração. Dar o que te dói, o que sai do seu coração. Por exemplo, quem tiver $100,000 e quando ofertar $100, para mim, se calhar, ofertou muito, deu muito. Mas Deus veio, não deu muito, não deu tudo. Deu apenas uma parte. Quer dizer, ele deu aquilo que... que sobra. Uma sobra. Que sobra. Não vai lhe doer tanto, porque se der os 100,000, vai lhe doer. Porque a mulher deu tudo e
não tinha esperança de que o que vai comer amanhã, o que vai comprar amanhã. Deu tudo que ela possuía, que ela tinha. Aqui a diferença, dar com o seu coração. Porque o que se trata de dar não é o volume, não é a quantidade, não é o valor estipulado, o montante, mas é o O que coração. vem do Porque coração. cada vez que nós ofertarmos, eu falei ultimamente na igreja, a oferta não é a moeda que nós ofertamos, mas é o coração que nós damos a Deus. Cada vez que nós dermos, ofertarmos, nós estamos a dar a Deus a parte do nosso coração. É uma expressão de amor, porque a Bíblia diz de tal maneira que ele amou o mundo, ele deu. E quem ama dá. Mas ninguém é obrigado a dar tudo. Não, ninguém é obrigado a dar, não, ninguém é obrigado a dar tudo. Mas quando no meu coração eu sinto a convicção de dar o meu carro para ajudar a igreja, nós ultimamente nós estamos no processo de comprar algo para a igreja. Então alguém decidiu de dar o seu carro por livre vontade. Deu o carro foi vendido e convertemos o valor na caixa da igreja. Mas não pedimos o carro. Mas alguém por sua livre, espontânea vontade decidiu de dar o carro. A oferta, a doação é voluntária. É voluntária. Mas quando o pastor vai arranjar pregações, políticas, estratégia para receber a força, o bem do membro, ali que É o que é mal, condenável. pecado, que é condenável. Ok. É muito condenável. O que é o pecado? Yeah. O pecado é todo ato que não vai de acordo com a vontade, vontade de de Deus. Deus. Yeah. Quando transgredir a lei, quando cometer algo lícito que não é que Deus proíbe, não, que não vai de acordo com a vontade de Deus, como Deus disse ao homem, comerá de todos os frutos do jardim, de todas as árvores do jardim, menos desta árvore. O pecado é a desobediência, praticamente. Estás a ver? Deus proibiu ao homem não comer e não tocar. Mas a mulher, quando a serpente trouxe a proposta, né? Ela viu que a fruta era boa, agradável, mas faltava uma qualidade que não era perfeita. Quer dizer que a desobediência da palavra de Deus que nos leva a cometer o pecado. Este que é o pecado. Quer dizer que a desobediência à vontade ou à palavra de Deus. Quer dizer que o fruto do pecado é? É a morte, que causou a morte. Porque quando alguém peca, se afasta de Deus. Se afasta totalmente de Deus, porque o pecado nos separa. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1, a mão do Senhor nos está encolhida para salvar, nem os seus ouvidos surdos para nos ouvir, mas os nossos pecados que nos separa, que colocam uma barreira Entre nos nós impede e Deus. Exatamente. Porque quando o homem peca, quando o homem peca, ele se priva, ele se retira de Deus. Porque o homem, estando no jardim de Éden, depois do pecado, o homem se desconectou de Deus. Porque Deus é santo. É bom que todos quanto que se aproximam dele também seja santo como ele é. É porque ele fez-nos a sua semelhança. Exatamente, a sua semelhança, a sua imagem e a sua semelhança. E Deus quer que nós sejamos santos. Levamos uma vida de santidade. Pastor Bengo, o que é que você aconselha a alguém que queira receber a Deus? O que é que deve fazer? Porque há muita gente que continua na escuridão, que não conhece a existência de Deus. O que é que você aconselha como pastor? Qual seria o primeiro passo que essa pessoa deve fazer? Porque normalmente o caso de muita gente que foi procurar a Deus na hora da dor, na hora do sofrimento. Será que todas as pessoas têm que esperar a dor e sofrimento para procurar a Deus? Ou podem fazer antes disso? Deus tem procedido, tem operado de várias formas. Deus pode se encontrar com alguém no momento das dores, sofrimentos. E Deus que trabalha com as circunstâncias pode também esperar o momento oportuno, através das dores, e se encontrar com aquela pessoa. Sobretudo as pessoas que não se interessam nas coisas de Deus.
E a igreja já não se importam com a igreja, não se importam com as coisas de Deus. Eles estão mais apegados às coisas terrenas. Mas eu diria o seguinte: não é tarde de entregar a sua vida a Cristo. Sobretudo nós que estamos a viver aqui em New England, na América. Muitos pensam. Eu conheci um irmão quando chegou à América, dizia: Pai, estou agora em paz. Nenhum bruxo da minha terra, de Angola, vai mais me bruxar. Eu até lhe perguntei por quê. Porque estou na América. Mas, Estou na América porque, suponhamos, se ele quiser me bruxar ou me enfeitiçar de noite, olha, aqui está de dia. aham, E quando aqui está de dia, ali está de noite. Yeah. O raciocínio das pessoas pensam que a América é uma proteção, a América já é uma garantia, que aqui também o inimigo bruxo não tem como atravessar o mar todo. quer dizer, chegar até atravessou o aqui, oceano, até encontrou a chegar salvação. aqui. Yeah. Portanto, é um raciocínio muito, não digo infantil, mas profana e também muito limitado, porque a espiritualidade não tem barreira. O inimigo é espírito, os demônios são espíritos e eles agem em todo sítio. Acredita no feitiço, pastor? Se existe, porque são poderes. São poderes. Porque o poder em geral são poderes. Deus tem poder e também o inimigo também tem poder. Que o diabo também tem poder. Os seus acólitos, servos, também usam tal poderes para danificar a vida das pessoas. Então, eu vou apelar às pessoas de entregar a sua vida a Cristo, porque não é tarde. O homem é chamado para viver, mas viver segundo o propósito de Deus. Há um tempo de nascimento, há um tempo também de morrer. Porque muitos pensam o seguinte: eu vim por aqui para esticar ou aumentar os meus dias, os meus anos. Mas quantos dos irmãos estão a morrer tão cedo? Aqui em New England, muitos estão a morrer. Muitos estão a morrer, muitos estão a bazar. O mais importante, eu até não me preocupo com a morte, mas eu me preocupo com depois da morte. E onde eu estarei depois da morte. Muitos em Angola iam à igreja por causa dos bens materiais. Iam para que o Senhor, como tu disseste, é um sofrimento que o levou, ou a levou à igreja. Casamento, ou quer ter o carro, quer ter trabalho, emprego. São os motivos, né, que o levou ou a levou à igreja. Depende do gênero. Agora, muitos vão à igreja porque eu quero ter dinheiro. Posto aqui na América, os motivos que o levava à igreja em África aqui já não existe. Porque aqui indo à igreja como não, tem direito a emprego. Você tem emprego, você tem salário. Exatamente, tem salário, tem dólar, tem dinheiro a comprar carro. Carro você pode comprar segunda mão. Mas é bom que fique claro aqui, pastor, porque quando você diz que tem dinheiro para comprar carro, a família lá vai pensar que aqui o dinheiro, olha só, aqui é só uma árvore e tirar umas notas de dólar, né? Sabe do que é que eu estou a falar? Vou esclarecer. O sistema em si favorece os cidadãos, o povo, de poderem adquirir qualquer coisa que quiser. Uhum. Deixa-me só explicar um pouquinho, pastor. Por meio de crédito, que eles adquiram uma viatura ou veículo. Como é que funciona o sistema financeiro aqui nos Estados Unidos? Não tem muito a ver com o nosso tema, mas pronto, vamos trazer um pouco de informação aqui também. Quando você observar que o seu irmão, o seu primo, o seu tio que está na América e está a conduzir um carrão, um Range Rover, acredite, ele está a trabalhar duro para pagar aquele carro. Por quê? Porque aqui, se tu fores ao banco e disseres, olha, eu tenho um histórico financeiro, tenho um crédito. Exatamente. Então, você for ao banco e disser, olha, eu quero comprar um Boeing 737. O banco vai te dar. Mas já sabes que vais trabalhar duro mesmo. Não vais dormir. Não vais ter vida normal, porque vais ter que trabalhar duro para pagar. E o mesmo acontece com o Range Rover, com Toyota, com Hyundai, com Lexus, enfim. Então, é assim, quando você vir o seu irmão a conduzir um carrão, acredite, ele está a trabalhar muito. Quando o seu irmão está a mandar para si $100, quando o seu pai está a mandar para si $100, a sua mãe está a mandar para si $100, acredite, ela está a trabalhar duro e aquilo, ela está a tirar um pouco do seu prato para mandar para si. Então, eu deixo aqui essa dica. Quando alguém manda para si, valorize. Okay?
E, bem, a nossa conversa estava muito agradável. Como disseste, o sistema financeiro é diferente. Um país organizado, então favorece, ajuda o povo a poder adquirir. Quer dizer, que a sociedade em si já está formatada desta forma, comparando em Angola. Por exemplo, em Angola, se você sonhar ter um carro de luxo, Lexus, tem que poupar 20 anos. E ainda nem é assim. É que depois. Acho que é quase impossível. É quase impossível. Agora, muitos cristãos também, posto aqui em New England, eles se perdem. Sobretudo os que nunca conduziu o carro em Angola. Então, posto aqui, já tem aquela facilidade do eu vou realizar o meu sonho. Eu sempre quis conduzir um. Exatamente. Então, o sonho que eles querem estão a lhes afastar da vontade de Deus e da igreja, se desconectar. Nós temos notado muitos recém-chegados, quando chegam, ainda são novatos, estão na igreja. Estão mesmo na igreja. Em todos os programas estão lá presentes, porque não tem nada para fazer, porque a igreja está a ajudar. Mas basta conseguir o primeiro passo, que nós chamamos de work permit, que é a permissão de trabalho. Trabalho, e já começa a se afastar aos poucos. E se aumenta as razões, desculpas. E muitos até vão mesmo até a ponto de pegar emprego nos domingos, se calhar para pagar também as dívidas. Estás a ver? E começam a se resfriar, se afastar e desaparecer totalmente da igreja. Afastar-se de Deus. Este é uma situação muito difícil que a igreja está a passar a enfrentar neste país. Pastor, os cultos são só aos domingos? Eu vou chamar os irmãos de entregar a vida a Cristo. Não é tarde. Procurar uma igreja onde não importa a denominação da igreja. São apenas nomes. Procure a Deus. Procura Deus. Procura uma igreja, se conecta numa igreja. Qual é o nome da sua igreja, pastor? Vou lá chegar. Se comunga numa igreja para o seu crescimento espiritual. Porque nós fomos nascidos, a nossa vida teve um início e a nossa vida vai terminar um dia. Somente Deus que não existe, mas nós existimos. Deus não existe, mas Deus é. Deus não existe, porque tudo quanto que existe teve um princípio e que terá um ele fim. já existia. Exatamente. Ele já era. Deus já é, porque desde a eternidade Ele é. E se apresentou como Moisés, eu sou. Quer dizer, Ele é. Então, não é tarde de entregar a sua vida a Cristo. Não entre em distração dos bens materiais deste mundo, porque muitos estão a se distrair, a seguir o ritmo, os hábitos deste país. Eu sempre falo às pessoas, podem abandonar tudo de Angola, de África, mas não abandonar Deus. Porque a Deus, o conhecimento de Deus é uma herança que nós herdamos, sabe? Dos parentes. Então, é uma herança que nós não podemos deixar para trás. Pode abandonar os costumes, o português, a língua portuguesa, o Kikon, o Lingala, francês, o vestuário, a forma de falar e copiar daqui, está tudo bem. Mas não abandona o Deus que você conheceu em África. Para os que não conheceram a Deus, é sempre bom receber a Cristo como Senhor e Salvador. Declarar, Senhor, eu decido de entregar a minha vida de depender de Jesus. Perdoa os meus pecados. Quero te receber como Senhor e Salvador. A partir de agora em diante, seja o meu Senhor e Salvador, dirija a minha vida. E Cristo entre em mim, dê-me a sua vida eterna, porque não quero passar pelo julgamento, mas eu quero ser salvo e estar consigo, ou no céu de Abraão, ou estar consigo no lugar de repouso. Porque eu sempre falo, a eternidade existe, a morte existe e a eternidade existe. Não importa qual a importância ao homem ganhar o mundo, ganhar o visto. Eu até, Dona Beatriz, eu não vejo muita diferença, pouca diferença, como muitos se estranham. Porque mesmo os empregos, tinha 2 empregos, tinha carros, uma vida estável para os que me conhecem já em Angola. Então não me estranho com as coisas daqui. Não com os bens materiais. Não vejo nada me separar do amor de Cristo. Portanto, muitos estão a se distrair por causa disto. Mas tudo vai passar. A Bíblia diz, não amei o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Porque o mundo passa e as suas coisas. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece
para sempre, quer dizer, vive eternamente. A prova disso, pastor, é o facto de o pastor bem disse que quando estava em Angola tinha uma vida estável, tinha bens materiais. Deixou tudo para trás, escolheu outro lugar para viver, veio para aqui e acabou por conquistar, acredito que mais ou melhor. Então, os bens materiais ficam, mas a palavra de Deus, os bens materiais vão e a palavra de Deus fica. Fica. Não é isso? Olha, muito obrigada. Eu aprendi muito hoje sobre o relacionamento que existe, se é que existe, a relação entre Deus e a religião. Mas para aqueles que querem procurar a Deus e quiserem procurar a Deus na igreja em que você na igreja, que vou dizer na sua igreja, vou deixar o microfone para que você diga o nome da igreja para que as pessoas procurem por si. O Pastor Bengo tem uma igreja aqui a nível de Portland. Estamos localizados no endereço na cidade de Maine, Portland, Maine. Qual é o nome da igreja? 198 Lancaster Street, Portland, Maine. Light of People Church, a luz do povo. Ok, a igreja chama-se A Luz do Povo. Light of People Church. Light of People Church. A luz do povo. Cristo como a luz do povo. Como diz no livro de João, capítulo 1, versículo 11. É a luz dos homens. Não, é a luz dos homens. Mesmo no Isaías capítulo 6, fala também das luzes. Então, Cristo que é a nossa luz, a luz do povo, que é o nome da igreja, Light of People Church. Para todos quantos querem nos contactar, podem passar 198 Lancaster Street, Portland, Maine, ou podem também contactar-nos através do número telefônico. Não sei se poderá passar aqui no rodapé. Poderá nos contactar. Se me permite, posso também passar o número de contacto, mas já o endereço é importante. Acho que o número poderá passar em rodapé, caso vai com certeza alguém queira nos contactar ou também cultuar conosco. Temos dois cultos. O primeiro culto começa às 9h30 até 11h30. Aos domingos? Aos domingos, 9h30 até 11h30, aquele é português e inglês. E o segundo culto começa das 12 até 14 horas, que é português, francês ou português lingala. Então, escolhe qual é dos horários que vai de acordo com a sua disponibilidade e pode participar, comungar conosco e já doravante já eu ouvir a palavra de Deus. Muito obrigada, Pastor Bengo, por estar aqui. Eu que agradeço. Quero deixar aqui um abraço a alguém, a família. Quer deixar algum abraço à família? Ok, então, agradeço, eu dou abraço à minha linda esposa Gisela Bengo, a todos os meus filhos, filhos espirituais, né? E também filho biológico, filhos da luz, são muitos, não tenho como citar os nomes, mas principalmente a minha família, a minha esposa Gisela e aos meus filhos. Bem, Pastor Bengo, servos também aqui a nível de New England. Pastor Bengo, essa conversa não fica por aqui. Eu com certeza convido, a porta está aberta para que você venha numa próxima oportunidade, até porque nós não falamos de um tema muito importante que é a educação. Eu sei que você veio para aqui e talvez não fez um desvio, porque em Angola você disse que já lecionava, então nós vamos pedir que você venha novamente para falarmos da educação. Sei que você é professor assistente, e é realmente admirável um angolano que está a dar passos significativos no que toca à educação. Então nós vamos querer que você venha cá ao programa para falarmos sobre isso. Muito obrigado, Dona Beatriz. Eu que agradeço. Por ter convidado-me na sua plateia. Eu que agradeço, estou sem palavra. Eu espero que volte mais vezes. Claro. E outros tópicos também da educação e também, porque há tópicos que deixamos pendentes. E assim, dependente da religião. Nós vamos. Esse tema não se esgota, pastor. Não se esgota. Voltaremos mais vezes. E vamos abordar esse tema. E nós vamos querer aprender sempre e sempre. Muito obrigado. Eu que agradeço pela sua confiança, por terem convidado-me a fazer parte desta conversa. Grata do coração, o programa agradece. Então, eu espero também que promova também o evangelho através do seu canal,
promova o Nós evangelho falamos tudo. O tema aqui... aqui em nível de New England. Aham. Yeah. A ideia da conversa com a Beatriz é falarmos sobre tudo. Nós não vamos cancelar absolutamente nada. Nós estamos abertos para falar sobre tudo. Outros pastores que queiram vir para cá e dar a sua opinião, falar-se um pouco, porque as opiniões divergem em todos os aspectos, não é? Yeah. E nós vamos querer ouvir toda a gente, vamos querer ouvir mais opiniões e vamos querer ouvi-lo novamente, com certeza. Muito obrigado. Então, que tenham um bom dia. Muito obrigado. E para si, tenha uma semana agradável. Yeah. Não se esqueça de igual modo. procurar-nos no Instagram também. Siga os programas Playbook, uma dica, Playbook Podcast com o Lionel Bom Despacho, com o Israel Mosela e com o Georgia. E o Playoff Podcast. Todos esses programas são gravados a partir dos estúdios da Spotlight TV. Então, tenham um bom dia e até já.